Qual é o melhor investimento para você que está começando a investir em ações agora? Eu vou te trazer 3 investimentos aqui e, além disso, eu também vou te mostrar quanto rendeu cada um deles até o dia de hoje. Mas antes de te revelar quais são esses 3 melhores investimentos para você que está começando a investir em ações agora, você precisa entender o que são ações e por que investir em ações. É muito importante que você entenda isso, por isso eu também vou falar disso aqui para quem está começando a investir agora. Fica tranquilo porque vai ser bem rápido, então primeiro de tudo, o que são ações? Imagina que você decidiu empreender e abriu uma empresa. Você começou a vender os seus produtos e os seus serviços ali e a sua empresa foi crescendo, começou a abrir várias filiais a ponto de que você se tornou muito grande. Você vende agora milhões e milhões de reais, mas você quer expandir. E para você fazer essa expansão, só o dinheiro que você tem lá no caixa da empresa não vai ser suficiente. Então você precisa captar mais dinheiro, ou seja, você precisa arrumar novos sócios que estão dispostos a investir na sua empresa para fazer ela crescer. Só que, como eu falei, você precisa de milhões e milhões de reais para poder colocar em prática o plano de crescimento da sua empresa. E aí fica muito difícil você oferecer, por exemplo, sei lá, para o seu amigo, para o seu vizinho ou para o seu primo se tornar um investidor da sua empresa, colocar o dinheiro lá para poder fazer essa empresa crescer. Então o que você decide fazer? Você decide abrir para qualquer investidor se tornar sócio da sua empresa na Bolsa de Valores. E para isso, o que vai acontecer? A sua empresa ela vai ser dividida em vários pequenos pedaços que a gente chama de ações. E a partir daí, essas ações elas vão começar a ser codificadas com um código aí sequencial de 4 letras seguidos de um número, como por exemplo BBAS3, que é assim que se chamam as ações do Banco do Brasil. E aí, então, você abre o seu capital, você abre a sua empresa na Bolsa de Valores para que várias pessoas, vários investidores possam investir nela, possam comprar as ações da sua empresa e aí você consegue colocar esse dinheiro na empresa e pôr em prática o plano de crescimento que você tinha para ela. A partir daí, agora que as ações da sua empresa estão negociadas na Bolsa de Valores, as pessoas, os investidores, eles podem negociar essas ações entre si, sem passar por você nem pela sua empresa. Ou seja, é como se a gente tivesse ali um grande mercado, uma grande feira, onde qualquer um que tem ações pode chegar e oferecer elas para qualquer um que queira comprar. Essas negociações normalmente elas são feitas em pacotes de 100 ações, mas se você quiser, você também pode negociar a partir de uma única ação. Então, o que é a Bolsa de Valores? A Bolsa é esse mercado organizado que eu falei para você, onde são negociadas as ações e outras coisas como fundos imobiliários, ETFs e por aí vai. E por que você deveria investir na Bolsa de Valores? Bom, se você pensa em fazer o seu dinheiro se multiplicar sem que essa multiplicação venha do esforço do seu trabalho, você deveria considerar a Bolsa como uma grande opção para você fazer isso. Porque ao invés de você ter que empreender, tomar esse risco e também ter bastante trabalho para fazer a sua empresa crescer, você pode simplesmente entrar na Bolsa de Valores e comprar as ações das maiores empresas do Brasil e do mundo, apostando as suas fichas no crescimento dessas empresas, porque lá na frente você pode vender essas ações para outro investidor que acredite que as ações valham mais do que aquele valor que você pagou, ou seja, você pode comprar uma ação por R$20 e depois vender ela por R$30, ou você pode simplesmente também segurar essas ações, não vender e receber os dividendos, que é uma parte do lucro que as empresas distribuem para os seus acionistas. Tanto de uma forma quanto de outra você consegue fazer o seu dinheiro se multiplicar na Bolsa de Valores. Muito bem, agora que você já sabe o que são ações, o que é a Bolsa de Valores e por que você deveria investir em ações e na Bolsa de Valores, chegou a hora de te explicar um outro conceito. Pensa que na Bolsa estão sendo negociadas ali não só as ações de uma única empresa, mas de várias empresas e, como eu falei, no caso da Bolsa Brasileira, estão sendo negociadas as ações das maiores empresas do Brasil. E aí, o que o pessoal resolveu criar? Para a gente entender se uma empresa está indo bem, se ela está crescendo ou não, a gente pode olhar para as ações dela. Se as ações dela estiverem se valorizando, isso é um sinal de que a empresa deve estar crescendo. Mas e se eu quiser olhar não só para uma empresa,
por exemplo, não só para o Banco do Brasil, não só para o Itaú, não só para a Ambev, mas se eu quiser olhar para as empresas do Brasil de uma forma geral, para as maiores empresas do Brasil, será que elas estão crescendo? Será que elas estão indo bem? O que eu faço? Bom, eu posso olhar para a Bolsa de Valores como um todo, mas não existe, por exemplo, uma ação que represente todas as empresas do Brasil para você olhar para aquela ação e ver o preço dela aumentando e entender, olha, esse preço está aumentando, então a Bolsa de Valores de um modo geral tá indo bem. E aí o que o pessoal fez? O pessoal criou uma cesta com várias ações lá dentro. Exatamente isso. É como se você agrupasse várias empresas e criasse uma coisa que a gente chama de índice. Esse índice, como eu falei, então, é uma cesta com várias ações de várias empresas lá dentro. E aqui no Brasil, a gente resolveu chamar esse índice das empresas mais negociadas na Bolsa de Valores brasileira de índice Bovespa, ou como todo mundo fala, Ibovespa ou Ibov. E aí o pessoal teve mais uma ideia. Olha só, beleza, eu consigo olhar para o índice Bovespa e entender agora se as empresas estão crescendo ou não, dado que esse índice ele é calculado em um número de pontos, por exemplo, 100 mil pontos. Mas as pessoas ainda não conseguiam investir, comprar aquele índice. E aí, o que o pessoal fez? O pessoal criou uma coisa chamada de ETF. Um ETF nada mais é um fundo que você consegue comprar na Bolsa de Valores e que ele é usado para espelhar, para imitar um determinado índice, como por exemplo o índice Bovespa. Então, se eu investir num ETF que se chama, por exemplo, BOVA11, eu estou investindo num fundo que imita o comportamento do índice Bovespa, que representa as maiores empresas, as empresas mais negociadas da nossa Bolsa de Valores brasileira. Como você deve ter percebido, já que o ETF ele tem uma regra a ser seguida, né? Ou seja, ele imita um determinado índice, quem toma conta daquele fundo, que a gente chama de gestor do fundo, ele não pode sair fazendo o que ele quiser dentro daquele fundo. Ele não pode sair comprando e vendendo a ação da empresa que ele bem entender. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que imitar o índice. E aí, por conta disso, a gente chama esse tipo de investimento em ETF de gestão passiva. Mas calma que gestão passiva não tem nada a ver com renda passiva, apesar dessas expressões serem parecidas. E existem duas grandes vantagens de você investir via ETFs. A primeira delas é que é uma forma muito simples de você investir. É só você entrar lá na corretora e comprar, por exemplo, o BOVA11, que você já vai estar investindo em 100 ações diferentes ao mesmo tempo. E a segunda grande vantagem é que é muito barato você investir via ETFs. O que eu quero dizer com isso? Por mais que o gestor ele tenha um trabalho fácil ali no ETF, que é só basicamente copiar o índice, esse ainda assim é um trabalho que ele precisa fazer e, claro, ele não vai trabalhar de graça. Ele vai cobrar um valor para fazer esse trabalho. Mas esse valor que vai ser cobrado é muito menor do que se o fundo dele fosse um fundo de gestão ativa, que a gente chama, onde ele teria que estudar e analisar várias ações para decidir quais ele vai comprar e quais ele não vai comprar ou quais ele vai vender. Por isso, quando a gente compara o custo que um gestor de um ETF cobra com o custo que um gestor de um fundo de gestão ativa cobra, esse custo é sempre muito inferior, ou seja, é um custo bem barato. E por que eu estou te contando tudo isso aqui sobre ETFs num vídeo sobre 3 investimentos para iniciantes investirem em ações? Muito provavelmente você já sabe onde eu quero chegar, e é porque esses 3 investimentos aqui para iniciantes investirem em ações são via ETFs. E existe um site muito legal que a gente pode entrar para pesquisar sobre ETFs aqui no Brasil, que é esse site aqui, ó, ETFs Brasil. Bem direto ao ponto, né? Aqui nesse site você consegue descer e ver a lista de praticamente todos os ETFs que existem hoje na Bolsa de Valores aqui do Brasil. Vamos ver algum deles? Como por exemplo esse TRIG11 aqui, ó. O que ele significa? O que esse ETF faz? Ele investe nas empresas brasileiras de menor capitalização de mercado. Ou seja, são aquelas empresas pequenininhas, mas não são tão pequenas assim, tá? Elas são pequenas quando a gente fala no nível da Bolsa de Valores. Mas elas são empresas bem grandes, só que em comparação às que estão em Bolsa, são as menores. A gente pode investir nesse ETF aqui, que é, por exemplo, o DEB11, que é uma carteira altamente alocada e diversificada de debêntures DI+. O que é isso? Uma debênture nada mais é do que um título de renda fixa onde você empresta o seu dinheiro para outras empresas. E esse DI+ aqui significa que são debêntures que rendem CDI+. Se você não sabe o que é isso, não tem problema. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico o básico que você precisa saber para investir e também um outro vídeo onde eu falo
3 investimentos para iniciantes em renda fixa. É só você ir lá e assistir esses vídeos depois que esse vídeo aqui acabar. Mas aqui, ó, para você perceber que o DEB11, apesar dele ser um ETF, ele é um ETF de renda fixa, ó. Ele é um ETF de debêntures. Então, não existem só ETFs de ações, existem ETFs de várias coisas. Como eu falei, um ETF nada mais é do que um fundo que copia um índice. Então, ele pode copiar várias coisas, não só índices de ações. Mas, vamos lá. Então, a gente tem vários ETFs aqui, como eu falei, e chega de enrolação. Quais são os 3 ETFs que eu quero trazer aqui para iniciantes começarem a investir em ações? Lembrando que nenhum desses ETFs é recomendação de investimento. Eu estou trazendo esses ativos aqui apenas para você começar a se aprofundar nesse mundo, estudar eles e avaliar se faz sentido ou não para a sua carteira de investimentos, tá bem? Então, o primeiro ETF que eu acredito que faz sentido você começar a estudar por aí é um ETF que chama BOVX11. E para encontrar ele aqui, eu vou fazer uma coisa bem simples, ó. Eu vou clicar aqui nessa tabela em taxa de administração total e a gente consegue organizar os ETFs por essa taxa. Eu vou clicar de novo para ver os ETFs em ordem crescente e você pode perceber aqui, ó, que o BOVX é o primeiro que aparece. Vamos ver o que ele faz. Ele acompanha o Ibovespa. Ou seja, ele nada mais é do que aquele exemplo que eu dei no início do vídeo de um ETF que replica o IBOV. Ou seja, ele vai copiar as ações mais negociadas da nossa bolsa de valores aqui no Brasil. E para fazer isso, ele vai te cobrar uma taxa de administração, que é aquela taxa de gestão que eu falei que o gestor do fundo cobra de você, de incríveis 0%. Ou seja, esse fundo não vai te cobrar nada para você investir nele. E isso é uma baita vantagem. É por isso que o BOVX11 tá nessa lista aqui para investimentos em ações para iniciantes. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai pesquisar aqui no Google o site da gestora XP Asset, vai colocar BOVX11 e vai entrar aqui, na verdade, nessa notícia aqui, ó. Essa notícia vai dizer para a gente tudo que a gente precisa saber. O BOVX11, ele zerou a taxa de administração, só que tem uma condição. Vamos pesquisar aqui? Ó, a XP anunciou em 26 de julho a zeragem da taxa de administração desse ETF BOVX11. A condição é válida até o fundo atingir o patrimônio líquido de R$1 bilhão. Então, quando esse fundo atingir o patrimônio líquido de R$1 bilhão, a taxa de administração vai deixar de ser 0 e vai passar a ser 0,15%. E esse valor aqui é anual, beleza? Mas será que o BOVX11 já está perto de atingir esses 0,15% de taxa de administração? Será que ele já está perto de bater 1 bilhão de patrimônio líquido? É isso que a gente vai descobrir aqui, ó. Vamos voltar para o ETFs Brasil e a gente clica aqui no BOVX, que vai abrir uma página só com várias informações sobre ele. E aí a gente consegue ver aqui, ó, que ele tá bem perto, né, de atingir 1 bilhão de patrimônio. Ele tá atualmente com 893 milhões de patrimônio líquido. Então, assim que bater 1 bilhão, a taxa vai subir de 0 para 0,15. E aí, por esse motivo, eu trouxe aqui um outro ETF que, quando o BOVX atingir 1 bilhão, você pode parar de investir nele e trocar para esse outro ETF aqui, que tem uma taxa bem menor do que o 0,15, que é esse aqui, ó, o PIB11. Ele representa as 50 ações mais negociadas do mercado brasileiro e ele cobra uma taxa de administração de 0,06% ao ano. Repare que ele não segue o índice Ibovespa, ele segue o índice PIB, que compra, vamos dizer assim, as 50 ações mais negociadas, enquanto o Ibovespa compra um pouco mais do que 50 ações. Mas e aí? Será que vale mais a pena em questão de investimento, em questão de diversificação, você investir em 50 ações ou você investir em 100 ações? É isso que a gente vai ver nesse outro site aqui, ó. A gente pode digitar aqui no Google um site chamado Mais Retorno, onde a gente pode comparar vários indicadores de fundos, ações, fundos imobiliários e por aí vai. Então o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar BOVX11 aqui e eu vou fazer o seguinte, eu vou comparar o BOVX11 com o PIB11, que são os dois ETFs que eu falei para você. Vamos lá, cliquei aqui no PIB11 e aí a gente consegue ver, ó, olha só como esses dois índices são muito parecidos, tá? Na linha vermelha a gente vê o BOVX11 e na linha verde a gente vê o PIB11. Então a gente pode perceber aqui, ó, que ao longo do tempo esses são dois ETFs que ficam muito próximos, ó. Desde junho de 2021 até hoje, o BOVX rendeu 23,68%.
e o PIB11 rendeu 23,49%. É realmente muito próximo. Lembrando que esse retorno que aparece aqui, eu não sei se você sabe, mas ele é o retorno líquido das taxas, ou seja, já está descontado os 0,06% que o PIB11 cobra e está descontado, né? Na verdade, não faz a menor diferença a taxa de administração do BOVX11, que hoje é 0. Então, a gente consegue ver aqui que ele cobrando uma taxa zerada e também rendendo um pouquinho a mais, né? Você tem um retorno de BOVX11 um pouquinho superior ali ao do PIB11, mas sendo bem sincero, são retornos muito parecidos, tá bom? A gente pode até olhar outros cenários aqui, ó. No cenário de 6 meses, o BOVX11 ele rendeu 12,38, enquanto o PIB rendeu 12,23. Em um ano, o BOV rendeu mais também, 22,55, enquanto o PIB rendeu 21,49. Em 3 anos, o BOVX rendeu 44,75 e o PIB 44,2. Enfim, em diversos cenários a gente consegue ver aqui que esses dois ETFs, eles rendem muito parecido. Mas e aí, qual é o risco de eu investir no BOVX11 ou no PIB11? Bom, o risco que você está correndo ao investir neles é o risco de você investir na Bolsa de Valores, que é o que a gente chama de risco de mercado. Então, se a Bolsa de Valores for mal, esse índice vai começar a se desvalorizar e com isso você pode acabar perdendo dinheiro, mas esse é o risco inerente ali de você estar investindo no mercado de ações. Do mesmo jeito que pode cair, pode subir e pode multiplicar bastante o seu dinheiro. Então é muito importante que você não coloque todo o seu dinheiro nesse investimento. Você precisa investir em renda fixa, você precisa ter uma carteira diversificada de investimentos. Então esse é o primeiro ETF da nossa lista. Agora a gente vai para o segundo. E o segundo ETF da nossa lista, eu vou voltar aqui para o site do ETFs Brasil. O segundo da nossa lista, DIVO11. O que o DIVO11 faz? Ele investe nas empresas brasileiras que mais distribuem dividendos e JCP. Ou seja, ele investe em empresas que distribuem os seus lucros para os acionistas. Lembra que eu falei para você que ao investir em ações você tem duas grandes finalidades principais? A primeira é você conseguir vender essas ações por um valor mais alto para outros investidores e a segunda é você conseguir multiplicar o seu dinheiro via dividendos, via participação nos lucros que as empresas pagam para você. Então, o DIVO11 ele vai atender esse segundo critério, já que ele investe em empresas que pagam dividendos. E aí, para isso, ele vai te cobrar uma taxa de administração de 0,5% ao ano. Sim, é uma taxa bem mais salgada do que a do outro ETF que a gente falou aqui, mas infelizmente se você quiser investir em ETFs para receber dividendos, você vai ter que arcar com esse custo aí, porque é o custo mais baixo que a gente tem hoje enquanto eu estou gravando esse vídeo. E como alternativa ao DIVO11, eu também trouxe mais um ETF aqui nessa categoria de pagador de dividendos, que é o DIVD11, que está exatamente em cima do DIVO11. Você pode perceber aqui que a taxa de administração que ele cobra também é de 0,5% ao ano, infelizmente. Só que tem uma grande diferença do DIVO11 para o DIVD11. Qual é essa diferença? Ela está escrita aqui, ó. O ETF DIVD11 acompanha o retorno do IDIV, que é aquele índice que o DIVO11 também acompanha, o índice de dividendos da B3, só que o DIVD11 ele distribui proventos, ou seja, ele distribui os dividendos mensalmente no 10º dia útil do mês subsequente. O que isso significa? Significa que se você comprar o DIVD11 no mês posterior, um mês depois de você comprar, você vai receber os dividendos, ou seja, vai pingar uma parte do lucro das empresas que estão aqui dentro do IDIV, vai cair lá na conta da sua corretora e vai pingar no seu bolso. Enquanto o DIVO11, o que ele faz? Ele também recebe os dividendos, só que ao invés de pagar esses dividendos para você, ele reinveste esses dividendos automaticamente aqui no próprio índice. Então, você não precisa ter esse trabalho de reinvestir. Por outro lado, se você quiser receber os dividendos para você usar eles, para você gastar eles, aí pode fazer mais sentido você investir no DIVD11.
11. E qual que é essa grande diferença entre os dois? Será que existe muita diferença? Ou será que essa diferença é muito pequena, como a diferença entre o PIB11 e o BOVX11, como eu mostrei para você? A gente pode entrar no site aqui de novo e comparar esses dois. Então a gente pode excluir o BOVX, excluir o PIB e a gente pode pesquisar agora, ó, DIV-D11 e adicionar ele aqui. E agora o DIVO11 e adicionar ele aqui também na comparação. Vamos esperar carregar. Agora a gente desce aqui, ó, e a gente pode ver o seguinte, ó. Percebe que, ó, DIVO11, ele consegue render um valor ali, ó, de 30,73, enquanto o DIV-D11 rende 29,38. Olha, você acabou de ver que eles cobram a mesma taxa de administração. Então, o que está acontecendo aqui? Por que o DIVO11 rende mais do que o DIV-D11? É justamente pelo reinvestimento dos dividendos. Você vê aqui, ó, que as curvas dos dois são muito parecidas, ó. Quando um sobe, o outro sobe também. Quando um cai, o outro cai também. Só que o Divo, que está na curva verde, ele está num degrau acima, ó, num pouquinho acima do que o DIV-D11. Você pode perceber aqui, ó, que eles começaram iguais, tá? Se a gente pegar aqui o início de 11 de junho de 2024, eles começam iguais sempre, né? Já que a gente está comparando os dois aqui, é como se você estivesse começando com R$100 em cada um deles e ao longo dos dias, dos meses e dos anos, essa diferença, que é o retorno que cada um vai tendo, vai aparecendo no gráfico aqui, ó. Então, eles vão ficando cada vez mais distantes. Eu não sei se você consegue perceber aqui, ó, mas ó, a diferença entre os dois aqui, ó, esse branquinho, o espaço em branco entre a curva verde e a curva vermelha, ela é maior aqui do que ela é aqui, ó. Aqui no início ela tá bem pequenininha, né? E você pode ver também que esse gráfico começa em junho de 2024, porque é quando a gente tem o início do fundo DIV-D11, tá? Então ele é um ETF mais recente do que o DIVO11. Se a gente tirar aqui, ó, o DIV-D da comparação, a gente consegue ver o gráfico todo do DIVO11, desde quando ele começou. Então o DIVO11, ele é bem antigo, ele começou em 30 de janeiro de 2012. Já o DIV-D11, como a gente viu ali, começou em junho de 2024. Então, por esse motivo, a gente não consegue ver uma diferença tão grande de retorno ali entre os dois, que é fruto daquele não reinvestimento dos dividendos do DIV-D11. Mas, ao longo do tempo, a tendência é que essa diferença fique cada vez maior por conta desse motivo. Então, se você não pensa em tirar os dividendos para você gastar ele, vai de DIVO11, porque automaticamente ele vai reinvestir aquilo e vai ter um efeito bola de neve maior. Já se você precisar tirar esses dividendos para você gastar esse dinheiro, você pode optar então pelo DIV-D11. Agora, para nossa terceira indicação de ETF para iniciantes em ações, a gente tem esse ETF aqui, ó, que se chama IVVB11. O que o IVVB11 faz? Ele replica o SP500, índice das 500 maiores empresas americanas. Então aqui, ó, a gente já está falando de um índice de uma cesta de ações, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Ué, mas você não falou que a gente estava investindo na Bolsa de Valores do Brasil? Exatamente, só que pela Bolsa de Valores do Brasil, a gente consegue investir em empresas que estão fora do Brasil. Olha só que legal. E a gente consegue fazer isso investindo direto no IVVB11, que cobra pra gente, ó, uma taxa de administração de 0,23% ao ano, menos da metade do que o DIVO11 e o DIV-D11. E por que a gente deveria investir em empresas americanas? Olha, a gente mora no Brasil, eu vou investir só em empresas brasileiras. Não faz muito sentido você pensar nisso, tá? Por mais que você ache que é melhor você investir em empresas do Brasil, porque, sei lá, porque o Brasil vai crescer, ou porque você é patriota, você quer que as empresas brasileiras sejam valorizadas, faz muito sentido você investir no IVVB11, e aqui eu falo principalmente sob a ótica de retorno. Quando a gente está investindo, a gente quer, como eu falei, que o nosso dinheiro se multiplique. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é colocar o nosso dinheiro em investimentos bons que vão multiplicar o nosso dinheiro de uma forma rápida e consistente. E olha só, vamos entrar aqui e comparar, por exemplo, o IVVB11 por esses outros ETFs que eu falei aqui, ó. Eu vou colocar, ao invés do BOVX11, eu vou colocar o BOVA11. Ele é muito parecido com o BOVX, só que ele é mais antigo. Então a gente consegue ver um histórico maior ali de retorno ao longo dos anos. E eu vou colocar aqui nessa comparação também o DIVO11.
beleza? Vamos lá, os 3 ETFs aqui, as 3 categorias, né? Que eu falei que ia te dar 3 investimentos, já tô te dando 5, hein? E olha que ainda vai ter mais um. Mas vamos lá, vamos comparar aqui para ver os retornos entre eles. Olha só, se a gente pegar desde abril de 2014, que é onde a gente tem o início da nossa comparação aqui, ó, a gente vai ver a linha vermelha massacrando as outras 2 linhas verdes. O que aconteceu nesse período? O IVVB11 rendeu 850%, enquanto o DIVO11 rendeu 239% e o BOVA11 rendeu 204%. Então, esse é um dos motivos pelo qual vale muito a pena você investir nos Estados Unidos, investir em ações de empresas americanas. E você pode fazer isso, como eu falei, direto aqui do Brasil, da mesma forma que você faria investindo no DIVO11 e no BOVA11. Lá nos Estados Unidos a gente tem as maiores empresas do mundo, a gente tem vários investidores querendo colocar o dinheiro no mercado americano. Então, simplificando aqui a explicação da forma mais direta para você, a gente tem uma demanda muito maior por essas empresas americanas do que pelas empresas brasileiras. E esse é um dos motivos pelo qual a gente vê o IVVB11 subindo bem mais do que o DIVO11 e do que o BOVA11. Um outro motivo para a gente ver o IVVB11 subindo tanto assim é que o IVVB11 leva em conta a variação cambial do dólar. Ou seja, se o dólar estiver subindo, o IVVB11 também vai estar subindo. E nesse período aqui, desde 2014 até 2025, de uma forma geral, o dólar subiu bastante. Então, parte dessa rentabilidade aí, parte desse retorno é simplesmente a valorização do dólar. E o que aconteceu esse ano? O dólar está caindo, né? O dólar caiu durante boa parte do ano. A gente pode perceber aqui isso pelo IVVB11 também, ó. Se a gente vê desde o início do ano, o IVVB11 ele não subiu muito. Ele caiu, na verdade, 1%. E aí você deve estar pensando, nossa, mas então não vou investir no IVVB11? Se ele tá caindo, não faz nenhum sentido. Mas não é bem assim que você deve pensar. Você me desculpa, mas esse é um pensamento burro. Por quê? A tendência é que o dólar se valorize ao longo dos anos. A gente está vendo aí um período em que o dólar está caindo, mas você não pode esquecer que até 3 anos atrás, sei lá, o dólar estava quanto? O dólar estava 3,50, alguma coisa assim. Ó, vamos ver aqui quanto o dólar subiu ou caiu ao longo dos anos. Ó, se a gente pegar aqui, ó, desde 2011 o dólar estava 1,60. Hoje o dólar está 5,33. Então não adianta a gente olhar só esse período aqui, ó, que foi do pico ali, ó, do final de 2024 até agora, ó, que o dólar caiu 13% e achar que o dólar vai cair para sempre. Na verdade, a tendência é que ele suba, como eu acabei de te mostrar aqui. Se a gente pegar desde 2011, ele subiu. Se a gente pegar desde 2014, ele subiu. Desde 2016, ele subiu. Desde 2023, ele também subiu. Então, a tendência do dólar é sempre subir por conta de uma coisa que se chama diferencial de inflação, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas é só para você entender que a tendência é ele se valorizar frente ao real. Pelo menos esse é o histórico que a gente tem aqui, ó, desde 98, 99 ali, quando o dólar começou a ter um câmbio flutuante em relação ao real. Beleza? Então, faz muito sentido você investir em IVVB11, ou seja, faz muito sentido você investir em ações de empresas americanas. E para fechar a nossa lista aqui, dentro desses 3 investimentos, eu vou trazer um outro ETF que é muito parecido com o IVVB11. Então, na verdade, eu trouxe 6 ETFs aqui para você, né? Só que dentro de 3 categorias. Um que investia em ações no mercado brasileiro de uma forma geral, outro que investia em ações no mercado brasileiro que pagam dividendos e agora outro que investe em ações nos Estados Unidos. Para fechar, então, o 6º ETF aqui da minha lista para você que está começando a investir em ações agora é um que se chama SPXR11. Ele faz o quê? Ele te dá acesso à Bolsa Americana sem variação cambial. Ou seja, ele investe lá no SP500 também, né? Ele acabou não dizendo aqui, botou só acesso à Bolsa Americana, mas isso nada mais é do que ele investe no SP500, só que ele tira a variação cambial, ele tira a variação do dólar. Ué, mas você não acabou de falar aqui que valia a pena eu investir no IVVB11 porque o dólar ele se valorizava? Por que eu vou querer tirar a variação cambial? Calma, ele tira a variação cambial de um jeito inteligente, que é fazendo o quê? Ele pega a diferença entre o
quanto está rendendo a renda fixa no Brasil e o quanto está rendendo a renda fixa nos Estados Unidos. E olha só o que acontece. Eu não sei se você sabe, mas os juros aqui no Brasil é o quê? É muito mais alto do que os juros nos Estados Unidos. E por conta disso, esse SPXR, ele consegue capturar tanto a valorização das empresas americanas, ou seja, tanto o investimento lá nas ações das empresas americanas, quanto a valorização aqui do nosso CDI. Então, eu vou colocar ele para você aqui na tela agora, para a gente poder ter esse comparativo, tá? SPXR, e eu vou comparar ele aqui com o IVVB11 para você entender a diferença entre esses dois índices, já que os dois investem em ações de empresas americanas, né? E aí, quando a gente vê esse comparativo, olha o que a gente percebe. A gente percebe que eles têm uma curva muito parecida, né? Olha só, um cai, o outro cai também. Um sobe, o outro sobe também. Só que o que acontece quando o SPXR sobe? Ele sobe com uma inclinação diferente, ou seja, ele sobe mais do que o IVVB11, justamente por conta da variação da taxa de juros. E aí você pode ver, ó, que essa comparação ela começa em 19 de dezembro de 2024. Isso acontece porque o SPXR11 é um ETF novo. Só você lembrar de que quando a gente comparou lá o IVVB11 com o BOVA11 e o DIV11, essa comparação ela começava lá atrás, há bastante tempo, né? Tinha mais de 10 anos de comparação. E aqui não. Aqui a gente tem pouco menos de um ano. E o que aconteceu nesse pouco menos de um ano que eu mostrei para você agora há pouco com o dólar? O dólar ele fez o quê? O dólar ele se desvalorizou. Então ele saiu lá dos 5,77 para os 5,33. E o que aconteceu com o SPXR nesse momento? O SPXR se valorizou 22%. Isso aqui nada mais é do que a valorização das ações americanas mais a valorização, ou melhor, mais a desvalorização do dólar. Então, o dólar desvalorizando faz o SPXR subir. Enquanto aqui, ó, o IVVB11 ele caiu 1,54. Por quê? As ações americanas subiram, só que o dólar ele desvalorizou mais do que as ações americanas subiram. Por isso que o IVVB11 está negativo nesse período. Então, 6 ETFs para você estudar e analisar e se faz sentido você investir. BOVX11 para você investir nas ações das maiores empresas do Brasil. PIB11 para você investir nas 50 maiores empresas do Brasil. Lembrando que esses dois índices são muito parecidos em termos de retorno, só que o BOVX ele não cobra taxa nenhuma até ele chegar no patrimônio de 1 bilhão. Enquanto isso, é melhor você preferir o BOVX11 em relação ao PIB. Agora, quando o BOVX11 passar de 1 bilhão, aí vai valer mais a pena você investir nele, porque a taxa de administração dele vai ser menor. Em segundo lugar, ou numa segunda categoria, a gente tem o DIV11 e o DIVD11. Lembrando que o DIV11 vai reinvestir os dividendos e por conta disso ele vai acabar tendo um retorno maior do que o DIVD11. Então, se você não pensa em tirar aqueles dividendos para gastar, vai de DIV11, que vai fazer mais sentido, vai render mais. E na nossa terceira categoria aqui, para investir em ações nos Estados Unidos, você tem o IVVB11, que investe no S&P 500, só que tem a questão da variação cambial. Então, se o dólar subir, ele vai subir também, mas se o dólar cair, isso vai jogar contra o IVVB11, já por outro lado. E se você não quiser ter o risco da variação cambial, da desvalorização do dólar, você pode ir de SPXR11. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui e eu te vejo no próximo.